Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, sexta-feira, dia 30/7/2021. Estamos aí começando mais um programa Palavra Viva. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você, de qualquer lugar do Vale do Paraíba, pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, ou mesmo conte para nós o seu testemunho. Nós queremos aqui ouvir, queremos aqui receber a sua participação, porque isso é muito importante para nós, saber que existe um público aí nos ouvindo e nós temos aqui sempre uma palavra de fé, de esperança para o teu coração, porque sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel e a sua palavra não tem o poder de voltar para si vazia. E nós temos orado, temos intercedido por todos aqueles que ouvem o nosso programa ou mesmo assistem pelo nosso canal no YouTube. Você com certeza tem sido alvo de nossas orações. Eu creio que Deus há de fazer grandes coisas por nós para a sua glória. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Ontem eu dei início aqui, juntamente com vocês, numa mensagem que tem por título Qual é o porquê da raça humana? Qual é o porquê da raça humana? E eu li com vocês e lerei novamente agora Romanos capítulo 8 e o versículo de número 28, que é o texto base dessa mensagem. E depois eu quero ler também juntamente com vocês Gênesis capítulo 1, a partir do verso de número 26, para que nós possamos continuar de onde nós encerramos ontem. O texto diz assim, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora Gênesis, capítulo de número 1, e o versículo de número 26 ao 31 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda árvore, ou toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então vamos lá. Ontem nós introduzimos aqui esse assunto que se trata do porquê Deus, em sua soberania, em seu poder, em sua inteligência, criou todas as coisas e criou o ser humano. Criou esse ser consciente, colocou ele no mundo. Mas é fato que nada do que Deus cria, ele cria por um acaso. Nós não somos obra do acaso. Deus, quando me criou, Deus, quando te criou, nos criou para um fim, para um propósito eterno estabelecido. E ontem nós observamos algumas questões a respeito do Deus, né, a quem nos criou, do Deus que fez todas as coisas, que ele é um Deus que é antes de todas as coisas, de modo que ele não é matéria. Na linguagem de Jesus, ele é espírito, quer dizer, antes de existir algo, existe alguém. Nós também observamos que ele é o que? É plural. Quando ele diz façamos, nós observamos e entendemos a trindade em unidade. Um Deus, três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós também entendemos que ele tem a sua vontade criativa, porque o façamos de Deus
é algo que vem do exercício da sua vontade divina, a qual ele não está preso ou cativo a nada, ele faz por sua livre vontade, nada o limita. E também observamos que após ele ter criado todas as coisas, todo o universo, ele também delega a sua criação, o domínio sobre a criação. E aí nós, pensando nisso, destacamos aqui, começamos a fazer aqui alguns destaques do real propósito de Deus ter nos criado. E ontem nós só conseguimos fazer aqui uma consideração, que é a respeito do Deus Trino ter criado o ser humano. Quer dizer, a Trindade, em um conselho divino, decide deliberadamente criar o ser humano. E criar esse ser humano à sua imagem e semelhança. E aí nós podemos perceber que tudo que Deus fez, ele fez pensando em ter relacionamento com a sua criação. Ou seja, nós não somos obras do acaso. Mas hoje, continuando a nossa exposição aqui, e fazendo aqui a segunda consideração acerca disso, nós podemos observar que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Observe lá o texto de Gênesis, capítulo 1, verso de número 26, o que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Então veja bem, aqui nós temos o real recorte do que significa a imago Dei. O ser humano foi criado para ser conforme a imagem do seu Criador. Se existe um propósito, se existe uma razão pela qual Deus nos criou, foi essa: que nós sejamos conforme a sua imagem. Ou seja, viver fora do propósito de Deus para nossas vidas, viver fora do porquê de Deus para nossas vidas é o quê? Viver uma vida que não glorifica o Criador, que não glorifica o nosso Deus, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Em que sentido é essa imagem e semelhança? Fisiologicamente falando? Não. Como nós vimos ontem, se você não ouviu a primeira parte dessa mensagem, eu te convido a acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e ouvir essa mensagem, porque é muito importante isso aqui. O nosso Deus é um ser, é um Deus espiritual, plural, pessoal e criativo. Ele comunica isso para nós, de modo que nós somos a sua imagem e semelhança, nós temos condições de nos relacionarmos com Ele. Porque veja bem, em outra oportunidade eu já falei aqui isso com vocês, Deus ele cria mundo metafísico e mundo físico. Ele cria mundo espiritual e mundo material. E aí o que acontece? Os entes criados por Deus no mundo espiritual, ou seja, no mundo metafísico, além do físico, eles não conseguem
acessar o nosso mundo de maneira total e completa. Por quê? Porque eles são seres espirituais. Mas o ser humano é um ser tanto espiritual quanto material. Tanto metafísico quanto físico. É por isso que nós conseguimos nos relacionar com Deus. Porque nós temos essa dimensão espiritual. O ser é um ser biopsicossócio espiritual. Deus, ele em sua soberania, ele criou esse ser humano de maneira tal que ele pudesse se relacionar com o seu Criador. Está aí a distinção nossa de todos os outros seres da criação. Porque ele cria-nos a sua imagem e semelhança. Para que nós pudéssemos o quê? Nos relacionar com ele. De maneira que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele. Conseguir nos relacionar com ele de maneira total. Por isso que viver fora do propósito de Deus para a nossa vida é ser uma imagem distorcida desse Deus. E é fato que, por conta da entrada no pecado no mundo, a pergunta é: o homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus? Não. Porém, deixou de ser uma imagem plenamente no seu sentido original, como era. Porque a entrada do pecado no mundo fez separação. Fez o quê? Distinção de Deus para com as suas criaturas. O pecado trouxe também consigo o que? A corrupção. Trouxe os desejos da carne, trouxe todos esses males que nós lutamos dia após dia. Que querem o que? De todas as maneiras, que tramam de todas as formas para que nós não venhamos o que? Comunicar a verdadeira imagem do nosso Deus. E a única maneira que nós conseguimos voltar ao que, a única maneira de resgatar essa imagem de Deus em nós é o que? Sendo agora resgatado por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, para que nós venhamos o que? Voltar novamente a ter relacionamento com esse Deus maravilhoso. Para que nós possamos o que? Nos tornar a imagem do seu Filho Jesus. Como diz Romanos, capítulo 8. Ou seja, há uma batalha agora. Essa batalha trama para quê? Tirar a imagem de Deus de nós. De nos fazer o quê? Uma imitação barata. Porque veja bem, na teologia sistemática, fala-se da graça comum e da graça especial. A graça comum é aquela a qual todos os seres humanos, convertidos ou não, desfrutam da misericórdia e graça de Deus. O sol da justiça nasce para o justo e para o ímpio. Agora, já a graça especial trata-se daqueles que foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus para a salvação, em Cristo Jesus, creram em Jesus para a salvação. Então existem dois grupos de pessoas, aqueles que estão sobrevivendo pela graça comum e aqueles que estão sobrevivendo pela graça comum e a graça especial para a sua redenção. E aí você consegue perceber que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, ainda faz com que tudo tenha o quê? Harmonia. Se nós pararmos para pensar nesse tempo de pandemia qual estamos vivendo, quantas pessoas que nem creem que Deus existe, que nem creem que existe um Redentor, um Salvador, estão o quê? Fazendo um trabalho aí magnífico na área da saúde, ou na economia, ou em qualquer outra área, para o bem de outros seres humanos. Isso é fruto da graça de Deus,
Quer dizer, a imagem de Deus não foi totalmente tirada da raça humana. Ainda há rastros da misericórdia e graça de Deus sobre toda a raça humana. Isso é para nós entendermos o agir sobrenatural de Deus em tudo isso aí. Porque o propósito final é que nós venhamos ser o que? A imagem do nosso Deus. Terceiro lugar, Deus criou o homem para dominar e não ser dominado. Olha lá, versículo 26, Gênesis 1, 26. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eu acho isso aqui espetacular, porque fala-se de 3 dimensões: mar, terra e céus. E quando nós lemos esse texto, que é um texto que designa propósito para nós, diz qual a razão, qual o porquê do ser humano. O ser humano foi criado para dominar. Mas nós não entendemos esse texto. Nós não compreendemos esse texto. Por quê? Porque nós lemos esse texto pelas lentes do contexto pós-queda e não antes da queda. Esse texto aqui, Gênesis 1, é antes da queda. Quando fala-se de domínio aqui, não está falando de domínio como nós vemos hoje, de ditadores, de homens que querem governar por meio da violência, ou de pessoas que querem governar por meio da inveja, do orgulho. Não, o homem foi feito para dominar, e dominar, aqui ainda o contexto é de um homem não pecador, ele não havia pecado ainda. Então quando ele domina aqui, ele domina o quê? De maneira santa, de maneira correta. Só que quando nós lemos esse texto, pós queda do homem, a palavra dominar é um perigo. Por quê? Porque existe o pecado que corrompe o ser humano. E aí o ditado popular diz: se você der poder para alguém, aí você descobre quem ele é. Porque o poder corrompe. O dinheiro corrompe, a fama corrompe. Mas por quê? Porque está numa posição para dominar, mas não está o que? Dominando da maneira correta. Porque somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida é capaz de dominar corretamente. Fazer o que Jesus ensina nos evangelhos. O último ser o primeiro ser o último. O menor ser o maior e o maior ser o menor. Considerar o outro superior a si mesmo, isso é dominar no reino de Deus. O reino de Deus é de ponta cabeças. Como que nós vamos dominar? Vamos dominar por meio da ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Porque do contrário, ao invés de dominar, nós seremos o que? Dominados pelo ego, pelo orgulho. Dominados pela vaidade, dominados por tantas outras coisas, porque veja bem, entrou a queda no mundo e houve separação do homem para com Deus, houve separação do homem para com o homem, houve separação do homem para consigo mesmo, houve separação do homem para com a natureza. E aí, quando entra o aspecto de que o homem foi chamado para dominar, ele acha que é para dominar alguém, ou dominar o outro. E aí acontece o quê? Sobe no coração do homem o orgulho, a vaidade, todos os pecados, todas as corrupções. E aí, ao invés de dominar, ele se torna o quê? Dominado. Uma plantinha domina o homem. Uma vaidade domina o homem. Coisas pequenas, por quê? Porque houve uma perversão do real propósito de tudo aquilo que foi estabelecido por Deus. Mas como que nós dominamos? Dominamos quando estamos o quê? Sob o cuidado providencial do nosso Deus. E os 2 últimos pontos, só vou citar, não vou aprofundar, fala que Deus abençoou os seres humanos. Criou Deus o homem, aliás, verso 28, e Deus os abençoou. E eu acho isso lindo, porque você vai lá para Efésios, diz que ele nos abençoou desde antes do que? Da fundação do mundo.
nos abençoou no tempo, Ele nos abençoou antes do tempo, no tempo, e aí você vai ler lá as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, Ele também nos libera palavras de bênção depois do tempo, para você ver quão maravilhoso é o Deus a quem nós servimos. É um Deus todo bondoso, misericordioso. A bênção de Deus, essa dádiva, essa graça que nós recebemos, nós fomos chamados ao quê? Para ser abençoados. De modo que o que Ele abençoou, Ele não pode o que amaldiçoar. A bênção foi liberada, acabou, toma posse da bênção. E por fim, Deus criou o ser humano nele e o formou da terra. Primeiro Deus cria o homem. Aqui está o texto. E criou o homem. Mas Ele vai formar o homem do quê? Do pó da terra. Mostrando as origens do ser humano. Mostrando a constituição desse ser humano e mostrando para onde ele vai voltar. É para a gente não perder o que? As nossas origens. Que se nós estamos de pé, porque a graça e a bondade e a misericórdia de Deus foi sobre as nossas vidas. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Vocês tenham um ótimo final de semana. E semana que vem nós estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até segunda-feira.